São 2 medicamentos, vou até ler que aqueles nomes, você sabe, colega médico, das medicações, o Tapinarov e o Roflumilax são os 2 medicamentos de uso tópico. Como que funciona? Qual que é a ação, o mecanismo dessas medicações tópicas? Então, Bela, a gente tem o Tapinarov, né? Ele foi aprovado a 1% para o tratamento da dermatite atópica pelo esse guideline que veio, na verdade, atualizar o guideline do tratamento sistêmico e tópico da dermatite atópica em adultos, né? Então, o Tapinarov, ele é não esteroidal e ele vai ser um modulador, um antagonista aí do receptor de hidrocarboneto zaril, que é conhecido como HR, tá? É uma sopa de letrinhas, né? Como você disse, assim como o nome dessas medicações. E a gente tem o Roflumilax a 0,15%, ele está aprovado nessa porcentagem, nessa concentração, né, para DA. Ele já havia sido aprovado para tratamento de psoríase lá pela FDA, mas na concentração um pouquinho maior, 0,3%, aqui 0,15%. Para o tratamento da dermatite atópica. E ele já vai ser um inibidor da fosfodiesterase 4. E o que essa enzima faz, né? Ao inibir essa enzima, a gente consegue manter mais elevados os níveis do AMP cíclico intracelular. Isso vai responder a uma redução da inflamação nas células e nos tecidos acometidos. Isso mesmo. Quando a gente vê esses mecanismos, ficaria o Tapinarov, já vai aprendendo os nomes. O Tapinarov, ele seria mais indicado em substituição ao corticoide tópico? A diretriz ou essa recomendação da Academia Americana, ela coloca isso? Então, o Tapinarov, ele foi avaliado aí em crianças, em pessoas, na verdade, os indivíduos dos estudos, né, eles tinham a partir de 2 anos, e ele se mostrou bastante eficaz, principalmente nessa questão entre os indivíduos que têm onde a gente quer poupar corticoide, né? Então, seja em áreas mais sensíveis, como face, região íntima, seja nas áreas de dobra, seja naquele paciente que já tem efeitos colaterais com o uso de corticoide ou que tem medo, né, de usar corticoide. A gente às vezes se depara com esses pacientes na nossa prática. Falou corticoide com eles já ficam bem preocupados e com medo. Então, a gente tem essa possibilidade, ela é uma alternativa ao uso do corticoide. A gente sabe hoje, era uma coisa que eu queria pontuar quando você começou, que às vezes o pessoal pode pensar assim, nossa, mas foram foram aprovadas pelo FDA e incluídas no guideline americano, ainda vai demorar para chegar aqui no Brasil. E nem sempre, né, Bela? Hoje a gente vê que essas medicações, cada vez mais rapidamente, elas têm chegado aqui e elas têm passado pelos processos burocráticos de aprovação para o uso aqui no Brasil. Então, isso gera um alerta para a gente começar a estudar, começar a entender como que elas funcionam, como a gente pode incorporar na nossa prática, porque acredito que com tempos cada vez mais curtos, elas vão chegar aqui para a gente no Brasil e começar a pensar como que a gente vai incluí-las, né? Eu, Ana Maria, não acredito que a gente vai ter o fim, né, da era do corticoide tópico, ou que o inibidor de calcineurina, a gente vai falar mais para frente, também vai cair em desuso. Eu acho que são medicações bem consolidadas, que têm suas indicações, quando bem indicadas, elas são eficazes, elas são seguras, né? E quando usadas corretamente. E elas têm um acesso facilitado. Então a gente não sabe como que essas outras drogas que foram provadas lá vão chegar aqui, né? Questão de custo, de acesso. Então a gente vai ter que ver realmente como que a gente vai fazer. Em relação à eficácia, a gente precisa de estudo head-to-head, né? Aquele estudo que compara as drogas entre elas. E a gente não tem em relação seja ao Roflumilax, em relação aos inibidores de calcineurina, seja o Tapinarov em relação ao corticoide. A gente falta ainda esses estudos head-to-head para a gente falar realmente qual que é superior ao outro. Mas a gente sabe que, né, pelas características dos nossos pacientes, a gente consegue optar, né, por um ou por outro, a depender de cada caso. E em relação à segurança? Efeitos colaterais, como que está?
ele tem um outro bastante seguro, né? O Tapinarof, ele tem o uso aí de uma vez por dia, ele não mostrou aqueles efeitos colaterais do que a gente já conhece do corticoide, como atrofia, né, aumento da vascularização na pele, estrias, ele não mostrou. Ele foi avaliado por 8 semanas, né? E aí, o que alguns pacientes apresentaram foi uma sensibilidade, isso com os dois, com ambos, né? Uma sensibilidade ao uso, uma sensibilidade que a gente também tem relatos dos inibidores de calcineurina. Alguns pacientes referem uma sensação de pinicação e que não é comum, mas às vezes a gente vê como uma limitação. Um ou outro paciente não consegue usar por essa pinicação, né? Essa sensibilidade no local. Então, em relação à segurança, se mostraram seguros, tanto que foram incorporados, né? Tanto o Tapinarof quanto o Roflumilast. Isso mesmo. Eu acho que vale também, eu vou pontuar aqui em relação a isso, de chegar no nosso país ou não, como que vai ser. Eu sou uma entusiasta, Ana. Eu sou, e assim, eu vivi a época que a gente não tinha nenhum desses tratamentos, né, de tratamento para dermatite atópica, que é aquele grande sofrimento dos nossos pacientes. E hoje, de a gente ficar assim entusiasmado realmente com a velocidade que tem chegado novos medicamentos, que tem chegado os novos estudos e também com essa rapidez que tem chegado pra gente aqui no Brasil. Quem tá vendo a gente talvez não esteja habituado, sejam dermatologistas mais jovens, antes era muito moroso e agora é bem mais rápido. A gente consegue ter o medicamento disponível para uso, mas estar disponível para uso nem sempre está disponível para aquele nosso paciente em específico. Então nós temos toda a questão do custo da medicação, nós temos a questão da liberação pelo SUS, e aí depois eu vou te aproveitar, a gente está aqui gravando, né, sobre essa atualização e acabou de acontecer aqui a liberação aí da nossa lista de medicamentos que vão poder ser usados pelo SUS na dermatite atópica. Eu vou querer que você dê pelo menos uma palavra sobre isso, que é importante, mas a gente acabou de ter os inibidores da calcineurina entrando para arsenal do SUS, né? Então, assim, a gente tem que pensar no nosso paciente do ponto de vista individualizado. E se você está vendo isso e está pensando, não, o medicamento que só está do FDA, rapidinho vai estar aqui, tá? Acredito que rapidamente vai estar aqui. E são alternativas terapêuticas. E eu vou entrar num outro ponto. Seguinte, a gente tem duas frentes, né, dentro da dermatite atópica, quando a gente olha assim de uma maneira geral. Controlar os sintomas dos nossos pacientes e deixar eles bem, qualidade de vida, melhora clínica. E tem também uma forte corrente que quer barrar a dermatite atópica, tá pensando até no processo de cura, que antes era impensado, e não deixar evoluir para a marcha atópica. Que ainda é o futuro, né? Mas como isso é o futuro, eu vou deixar o que a gente tem hoje, que seria um tratamento mais crônico, né? E é isso a gente tem que pensar em relação à segurança e custo também dessas medicações, né? Com certeza. Com certeza, Bela. Hoje a gente pensa, quando a gente fala em dermatite atópica, diferentemente de outras doenças imunomediadas, a gente tem alguns estudos, né, e investigações e algumas recomendações de uso em alguns países, na verdade, que já falam sobre suspensão do tratamento. E a gente vê que tem um estudo específico que, na verdade, eu não li esse estudo, ele foi relatado em um evento sobre dermatite atópica que eu fui há um tempo atrás. Eu não sei se ele chegou a ser concluído, mas ele estava em progresso e mostrando que mesmo naqueles pacientes que você tirava e que eles não ficavam, eles voltavam a ter lesões, se você reintroduzisse a medicação, eles voltavam a responder. Então, teoricamente, esse intervalo, né, digamos, essa pausa no tratamento, ela não geraria uma resistência, né, no paciente, digamos assim, eles voltariam a responder. Então, quando a gente vai pensar nisso que você falou, né, custo, adesão do paciente também, porque é muito diferente. A primeira coisa que eles perguntam, doutora, eu vou usar esse remédio até quando, né? E hoje, para outras doenças, a gente não tem essa resposta. Para dermatite atópica, a gente já começa a vislumbrar uma possibilidade de um futuro onde a gente vai
Como eu falei, em alguns países eles já direcionam essa suspensão de tratamento conforme a resposta clínica satisfatória, mas a gente pensando aqui, né, na nossa realidade, aí numa suspensão na medicação, se o paciente mantém essa resposta, mantém a ausência de sintomas, a ausência de lesões num determinado período de tempo. Agora a gente precisa de realmente mais publicações para a gente saber, né, como fazer essa suspensão, né, se for para fazer intervalos de dose, quanto a gente pode espaçar essas doses, quanto de melhora a gente espera nesse paciente para poder pensar na suspensão e quanto tempo de uso do remédio ele tem que estar antes da gente suspender. Então são muitas perguntas ainda para a gente elaborar algum tipo de protocolo clínico em relação à interrupção do uso dessas drogas, né?